Bom dia, gente. Espero que vocês estejam já acordados, animados para a nossa formação. Então, igual o Ranieri falou, então a gente vai só relembrar algumas coisas, tirar as dúvidas, principalmente pensando nesses professores novos que estão entrando aqui na nossa rede. Então, aí, em nome do dirigente William Rocha e da Débora, a gente vem aí agradecer a presença de todos vocês, né? Estou eu aqui, Ranieri Rodrigues, PCNP de Tecnologia, e a Dayana se apresentou aí para vocês também, tá? Então, o nosso objetivo é orientar quanto ao login de acesso à sede e orientar quanto à utilização do diário de classe. Aí vão ter alguns pontos aqui que muitos de vocês já sabem como é que funciona, e a gente vai estar colocando, tá bom? Então, a primeira parte que a gente vai comentar aí, que a gente nem vai comentar muito, a gente só vai jogar aí mesmo a questão da resolução, que respalda aí o preenchimento do diário de classe, e é interessante aí que os coordenadores saibam, que todos os professores saibam, não vou nem colocar só coordenador e Proatec, porque faz parte aí do hall de atribuição do professor, né? Então é interessante que todos saibam aí. Então a primeira resolução é SE 16 de 31/1 de 2020, né? Que aí a gente fez um recorte de duas partes aqui que a gente vai só ler para vocês. E a resolução SEDUC 118 de 8/11 de 2021. Tá? Então, registro no diário de classe, educação, ensino fundamental, ensino médio. Então, entrando aí na parte de legislação. Então, a resolução SE 16, a gente fez o recorte do seguinte: o diário de classe se constitui de um instrumento legal de registro das atividades diárias desenvolvidas em sala de aula pelo professor junto aos discentes, envolvendo os apontamentos dos conteúdos trabalhados, das avaliações e da frequência dos estudantes. Então, aqui eu deixo um ponto, né? Muita gente pensa que o diário de classe ele é só preenchido no final do bimestre, lá quando eu vou fazer o fechamento. Então, tomem cuidado, não é só neste momento, né? Então, a gente pega muito aí a questão só do fechamento do professor, mas quando a gente vai entrar lá para ver quais foram as atividades aplicadas, a gente não encontra. Quando a gente entrar para ver lá quais foram os dias que o aluno faltou, então, tem muito professor que só coloca lá a quantidade final de faltas na hora do fechamento, né, do bimestre. Então, se atentarem a isso daí, porque como coloca, tem que ser algo transparente que eu consiga ver naquele momento, tá? E o artigo 4, caberá aos ingressantes da equipe escolar, ao professor, perante as turmas que lhe for atribuído, observando o calendário escolar sobre as datas estabelecidas para a reunião de conselho de classe, ano e série. Tá? Então, ele vai lançar a frequência dos estudantes, vai registrar regularmente as informações referentes ao conteúdo trabalhado, vai lançar ao final do bimestre a nota que expressa o resultado, tá? E vai manter aí atualizado, né? E ao professor coordenador cabe aí a questão do acompanhamento. Então, do acompanhamento desse preenchimento, da ajuda, ao Proatec cabe ajudar, né, o professor. Então, a professora, aqui é o diário de classe, esse é o campo que você vai fazer isso, esse é o campo que você vai fazer aquilo e aquilo outro. Então, o Proatec ele vai ajudar o professor a se localizar e preencher o diário, e o coordenador ele vai acompanhar esse preenchimento aí. Então, acompanhar de perto junto ao professor esse preenchimento do diário, tá? E aí a resolução 118, né, que ele já coloca que a partir de 2021 é obrigatório, então ficou extinto o diário de papel e é obrigatório aí o diário online, né? Não isso? Então fala aí. A partir de 2021 ficará extinta a utilização do diário de classe em papel. Para a efetivação do processo de utilização do diário de classe... é que não tinha ido ainda, né? Agora foi? Ah, tá. Então ele coloca aí que a partir do ano de 2021 fica extinta a utilização do diário de classe de papel. Tá bom? E aí vem esse acompanhamento e esse controle no diário de classe aí da sede. E aí nós temos o artigo 7, né, que a gente nunca quer chegar nele aí, que diz o seguinte:
A inobservância do disposto no artigo 6 deste artigo poderá ensejar na aplicação do artigo 7 dessa resolução, podendo contemplar, além dos professores responsáveis, o trio gestor responsável pela respectiva unidade escolar. Então, a questão do preenchimento, por que não está sendo preenchido, se é problema na sede, mas beleza, é problema na sede, mas tem chamado aberto, tem mandou e-mail para algum lugar, conversou com alguém, tem evidências, né? Então, a resolução 7 do Proatec, tá? Eu tirei um recorte aqui da resolução 7, que aí diz respeito ao Proatec. Passou aí daí? Beleza. Então, o Proatec, então cabe ao Proatec, referente ao diário de classe, dar suporte para toda a equipe escolar navegar e utilizar de forma adequada o diário de classe. Então, dar suporte para toda a equipe escolar navegar e utilizar de forma adequada o diário de classe. Então, a gente pegou esse recorte aí da resolução, então da resolução 7, novamente falando, se algum dos Proatecs que entraram agora não conhece a resolução e as atribuições e ao que lhe cabe, é a resolução 7 de 11 de janeiro de 2021, tá? Então, é interessante aí que todos os Proatecs tenham aí as suas atribuições bem claras, né? Até para que se possa ter alguma discussão, alguma coisa sobre algo aí que vocês não concordem, a resolução tá aí para vocês, tá bom? Beleza. Agora foi. Só uma breve história aí da sede, né? A plataforma, como vocês estão lendo aí, é uma plataforma online com vários módulos criadas aí para centralizar, agilizar e facilitar todas as operações e promover a inclusão digital. Então, a plataforma ela foi instituída através de uma resolução número 36 em 2016, mais ou menos dia 25 de maio, e ela é personalizada para cada tipo de perfil, cada tipo de usuário. Então, se o pai ou o responsável do estudante entrar, ele vai ter disponibilizado para ele o boletim do filho, do seu, né, do estudante, e também permite aí para que ele participe mais dentro da escola, sabendo mais e acompanhar a vida do seu filho. E no caso dos alunos entrarem no perfil como aluno, ele vai poder ter acesso aos cadernos do estudante, pode baixar aí também o seu próprio boletim, ele tem os seus e-mails institucionais aí para ser utilizado também como seu RA dentro do centro de mídias, e também pode enviar a foto e emitir a sua própria carteirinha do estudante, né, a carteirinha escolar. E dentro das escolas, a diretoria, eles poderão utilizar a plataforma para ter acesso ao calendário escolar, registrar aí as avaliações bimestrais, no caso das AAPs, a avaliação 360 dentro das escolas PEIs, e também, no caso dos GOIs, credenciar os professores da PEI. Então, essa é a carinha da sede, né? Essa aí é a plataforma online. Então, você tem acesso ao portal da educação, à Secretaria Digital, à intranet, a historinha da secretaria, isso, sobre a sede, o boletim escolar. Temos aí o portal de atendimento. Então, se houver algum problema dentro da sede do professor, é legal que essa ocorrência seja registrada, uma para ajudar a intensificar o que a gente cobra também da CITEM, e por aí vai. Então, seguindo em frente aí. Temos aí como acessar a sede para cada perfil, então temos como o servidor vai entrar, então ele vai entrar com o seu RG, o SP, depois a sua senha, se for o primeiro acesso, se for o professor que está entrando depois do banco de talentos, não é isso, né? Ele vai entrar com a sua senha que ele criou lá no banco de talentos, ou se ele não tem acesso, ele pode criar o seu primeiro acesso aí. Então, quando o professor tiver o primeiro acesso, vai ser criado também os seus e-mails institucionais. Então, alguns professores entrarem em contato, porque o e-mail institucional da Microsoft está dando inválido, é legal abrir um chamado, depois de 7 dias nós cobramos aí a CITEM, caso não seja resolvido. Temos aí o acesso do aluno, então quando o aluno entra pela primeira vez, principalmente a turma do 6º ano que está entrando, ele cria aí um novo, ele entra com seu RG, não, sua data de nascimento e a sua senha com a data de nascimento, e quando ele entrar, ele já pede para alterar a sua senha. E a do responsável também, que é com o número do RG, e a senha que é dada para a escola, né?
que é o CPF, desculpa, que pode ser alterada também depois. Seguindo aí, nós temos o acesso rápido, então boletim escolar, consulta RA, histórico escolar e por aí vai. Então, é só explorar essa ferramenta dentro do portal. Embaixo ali, quando você segue a plataforma, temos aí os acessos rápidos também como aluno, professor, pais, o boletim escolar, que é super importante, o histórico e a base dos conhecimentos. Então, o boletim escolar é interessante, porque aí os pais e os alunos têm acesso a ele, pode acompanhar a vida escolar. Tem aí o acesso rápido dentro do nosso material para ter o acesso ao boletim escolar. Então, o objetivo é interessante para que estimular a participação da família na vida escolar do estudante, dos seus filhos e por aí vai. Tá? Então, seguindo aí, como vocês já sabem, temos como acessar a Secretaria Escolar Digital, como realizar o login, como todo mundo já sabe. Então, como acesso à sede, né? Então, o professor vai usar aí o número do seu RG e a sua senha pessoal, que é utilizada para tudo, né? Como todo mundo já sabe. Então, quando ele entrar com o seu acesso, ele vai ter acesso à sua plataforma. Então, a gente tirou, mas lá em cima ali, vai ter o acesso a todos os e-mails institucionais que ele possui, então o e-mail da Microsoft, da Google e por aí vai. E no meio aí a gente vê em azul todo o menu que o professor tem acesso. No meio temos todas as plataformas da Seduc para facilitar o acesso do professor para achar o banco de talentos, o diário de classe, temos aí o material do professor. Nós vamos entrar o que o professor vai realizar aí para ele ter conhecimento aí do diário online. Então, ele vai ter possibilidade de consultar as suas turmas, então ele permite aí ter as informações sobre os seus alunos, sobre as turmas associadas ao professor. Então, é a base aí dos demais módulos, indicando as turmas associadas a ele e os alunos que ele tem naquela turma. Caso alguma turma ou aluno não conste na lista, então o professor não vai conseguir atribuir a nota e avaliações e por aí vai. Então, como que ele vai ter acesso à consulta das turmas dele? Naquele menu azul, ele vai clicar em informações das minhas turmas, dentro do diário de classe, né, informações das minhas turmas e minhas turmas. Quando ele clicar em minhas turmas, logo vai aparecer todas as salas que foram atribuídas para aquele professor. Nesse caso, só temos uma sala, que é do segundo ano, então ele vai clicar ali em alunos, onde a setinha está mostrando. Logo que ele clicar em alunos, vai aparecer a lista de todos os alunos que estão naquela sala. Junto com isso, já tem a informação lá do RA dele, da data de nascimento, já possibilitando aí também depois reiniciar a senha ou fazer com que o aluno faça o seu primeiro acesso lá dentro do centro de mídia. Temos 2 e-mails institucionais, que é o da Microsoft e o Google, que a gente utilizou muito ano passado dentro do Google Sala de Aula. A situação do aluno, se ele foi transferido, se ele está ativo ainda. Reiniciar a senha, que até 2020 a gente não tinha essa opção, depois que deram essa opção para a gente, para ajudar aí a criar a senha do aluno, e a setinha é a última coluna, que é visualizar. Quando eu clicar aí na lupinha, vai abrir uma outra caixinha, onde você consulta tudo do aluno, os dados principais dele. Então, o nome dele, o RA, o nome do pai, da mãe. E se você clicar aí no resumo, vai abrir outra caixinha, possibilitando que você tenha acesso às notas daquele aluno, à frequência, como que está a frequência deles naquele ano, e se há alguma ocorrência criada aí por algum professor. Então, o registro de frequência dos alunos, ele permite realizar o lançamento aí pelo professor da frequência das turmas associadas a ele. Então, para ter acesso ao registro dos alunos, você vai lá em diário de classe, frequência e lançamento de frequência. Logo que ele faz esse esquema, pode falar, pode passar, vai abrir todas as turmas do professor, como aparece aí, vocês vão clicar novamente em visualizar. Então, para cada professor vai aparecer as suas turmas, então ele vai selecionar a turma que ele vai registrar a presença. Quando ele escolher a turma, vai aparecer a telinha de lançamento de frequência. Então, vai aparecer a diretoria, a escola que ele trabalha. Então, se tiver mais de uma, vai aparecer ali. O tipo de ensino, a turma que ele entrou, a disciplina que ele leciona. Então, aí a gente começa a formatar aí o lançamento de frequência. Então, da frequência, ele vai clicar, vai abrir um calendário.
nesse calendário aí, ele vai clicar no dia que ele vai lançar a sua frequência daquela turma. Então, em verde é os que já receberam lançamento de frequência, em azul apagadinha é o dia que ele não dá aula, e em azul escuro é os dias que ele pode ainda receber algum tipo de lançamento. Só lembrando, pessoal, uma coisa aí que a gente sempre deixa claro, que deixou um pouco batido aí, e aí até veio uma pergunta aqui, que é a frequência no diário de classe está sincronizando, porém o registro de aula não. Já colocamos, já cobramos a IANCA, né, com relação a isso, eles rodaram a atualização, pediram para fazer um teste. Colocaram que é o seguinte, os horários de frequência de nenhum professor está aparecendo lá na sede. Como que funciona o diário de classe? Então, é atribuído ou distribuído, dependendo da API, as aulas para o professor, pela gestão, pelo diretor, tudo, né? Essas aulas, essas salas, esses horários já finalizados é disponibilizado para o GOI da sua escola, tá? Então, o GOI, ele vai colocar lá a sua sala, a sua turma, o seu horário, os horários da escola, tudo bonitinho no sistema. Só depois de todo este processo é liberado o acesso para o professor. Então, só respondendo a pergunta aqui do Márcio, dá uma olhada com o pessoal aí, o GOI, o diretor, se foi atribuído o horário dos professores, tá? Caso todo esse processo tenha sido feito e não apareça, aí a gente entra abrindo chamado, cobrando a IANCA, cobrando o pessoal da Citem, tá? Com relação ao aplicativo lá, a sincronização, já estávamos sabendo do problema e já cobramos o pessoal de São Paulo, tá? E aí a gente vai trabalhando junto aí, beleza? Dai? Então, seguindo aí, o professor vai escolher o dia que ele vai lançar a frequência e depois ele vai selecionar o horário da aula do professor. Então, quando ele selecionar, como o Ranieri falou, se o horário estiver homologado, bonitinho, lançado na sede, vai aparecer os horários aí para o professor. Então, ele vai selecionar a hora da aula dele. Então, se ele der aula mais de uma, por exemplo, der uma dobradinha, vocês podem já selecionar automaticamente as 2 horas que ele dá a aula. Tá? Então, logo em seguida que ele fizer esse listar os alunos, vai aparecer essa tela. Então, lá em cima temos replicar frequência em todos os horários selecionados. Então, se o professor tem a dobradinha, vai aparecer 2 colunas com os horários da aula dele e ele vai poder replicar nas 2 aulas a frequência ou não do aluno. E replicar presencial para todos, ou não presencial, que já não tem nem hoje. O caso comunidade. Replicar presencial para todos. Então, em seguida aí, tá, aí a dobradinha. Então, o professor tem uma dobradinha, vai aparecer as 2 colunas que ele deu a aula, ele vai replicar a presença para todo mundo e vai colocar as faltas para o professor, para o aluno, desculpa. Quando ele terminar de colocar todas as frequências, ele pode clicar em cadastrar e automaticamente, o que a gente espera, essa aula, essa frequência será gravada no sistema, tá? O professor, ele pode ter o acesso à consulta dessa frequência também. Então, ele vai lançar a frequência, vamos ver se está lá no sistema. Ele pode também consultar se aquilo foi registrado. Então, ele também vai seguir o mesmo esquema, diário de classe, frequência e depois consulta de frequência. E ele vai ter acesso à quantidade de faltas que aquele aluno tem já registrada na aula dele. Então, por exemplo, aí o professor que registrou, o aluno 4 aí já tem 3 faltas, e o que é legal, ele já tem um controle de se ele está faltando muito, se ele não está, se precisa dar uma olhada, chamar a atenção desse aluno, saber o porquê dessa quantidade de falta. Então, o que é interessante é que parece já o total do ano naquela disciplina, daquele componente do professor. Só lembrando aí como a Day falou a questão do acompanhamento, então por isso que tem que ser feito essa frequência aí diariamente no mês, porque a partir do momento que o professor coloca só lá no final do fechamento, no bimestre, o coordenador, que também tem acesso a essa consulta, né, fora o professor, o coordenador também tem,
não tem como ser feito essa cobrança, saber aí o aluno que está faltando, o motivo, o que está ocorrendo, ter esse acompanhamento mais próximo do aluno, né? Ter essa cobrança. Então, poxa, vou ver o que está acontecendo. Sabemos que são milhões de alunos, né? Então, poxa, quer que a gente acompanhe todos, mas tem sempre aquele caso pontual em que o professor vai levantar para o coordenador, então, ó, o Ranieri lá do sexto B tá faltando muito na minha aula. Pera aí, deixa eu dar uma olhada lá, o que que tá acontecendo com o Ranieri. Poxa, mas ele só tá tendo falta na sua aula. Então, temos uma evidência aí, o que está acontecendo somente naquele dia, somente com aquele professor. Então, é interessante aí essa questão do acompanhamento de perto e diariamente, exatamente para que possamos ter esse controle, né? Dai? Então, o registro de aula permite que os conteúdos e as habilidades dadas em sala de aula pelo professor sejam associadas aí a ele. Então, o primeiro passo também é diário de classe, depois registro de aula. Quando ele clicar, vai aparecer a mesma telinha de sempre, com a turma que ele tiver, então ele vai selecionar a sala que ele vai colocar esse registro e clicar na lupinha aí no visualizar. Vai abrir uma nova caixinha, ele vai selecionar primeiro a data, vai abrir de novo um calendário, ele vai selecionar a data que ele vai registrar essa aula. Feito isso, ele já pode clicar lá, vai selecionar o bimestre, estamos no primeiro bimestre, e depois o horário daquela aula. E novamente vai abrir aquela seleção de horário e tudo mais. Lembrando, se um professor registrar na mesma hora, na sua sala, vai aparecer lá que já foi registrada alguma aula naquele horário. Então, é muito bom que os professores fiquem atentos ao horário feito aí pela escola. Então, selecionado a aula, vai abrir as suas habilidades, né? O currículo paulista, no caso aí é o currículo paulista. Então, ele vai selecionar o bloco, a unidade temática, junto com o código dele, e a sua habilidade. Lembrando aí que a gente está da segunda série e as habilidades que estão aparecendo são do fundamental. É um dos problemas que estão sendo levantados, que as habilidades não estão correspondendo com a turma e com a série daquele momento. Então, o que é interessante, nós já passamos para a CITEM, porém, seria muito bom que todos os professores também fizessem um chamado para alertar aí cada vez mais e potencializar esse problema para que esse caso seja, né, resolvido, que até agora não foi. Né? Seguindo aí, o professor, depois de selecionar a habilidade, descendo aí tem as observações, então o que foi dado naquela aula, se tiver alguma observação. No caso, as habilidades não correspondem à série, então era legal você colocar a habilidade trabalhada naquele momento. Seguindo aí, temos os recursos utilizados durante a aula. Então, se usou o centro de mídia, se usou o Google Sala de Aula, e por aí vai. E, por último, um breve resumo da sua aula. Feito tudo isso, você clica lá em salvar e automaticamente também vai gravar todo o seu registro. Caso vocês precisem alterar, não tem problema, é só voltar na data e fazer todo o processo de novo, ou excluir e refazer todo esse processo. Só colocando aqui, como a Dai falou, para o professor tomar cuidado aí na data, quando ele colocar o horário lá nessa parte de registro de aula, já aconteceu várias vezes e tenho várias ocorrências do seguinte: o professor ele coloca e depois ele tenta editar. Galera, se colocar errado, eu tenho que excluir tudo e colocar novamente. Eu não consigo alterar só o horário lá. Se eu tentar alterar só o horário, ele vai dar o erro para o professor de que o professor passou do limite de aulas da semana. Então, pode ocorrer esse problema também. Então, se colocou chamada errada, se colocou o registro de aula em data e local errado, o professor ele tem que excluir tudo e fazer novamente, tá? Então, só para deixar o professor alerta aí com relação a esse problema, tá? Da mesma forma que o professor tem acesso a consultar a frequência, ele também tem acesso ao registro de um relatório da frequência e do registro das aulas do professor. Então, se vocês clicarem de novo lá no menu, em diário de classe, em relatório de frequência, ele vai ter o acesso não só o seu registro, mas de toda
de todos os professores daquela turma. Então, se ele clicar em visualizar, você vai acompanhar os registros, vai preencher todos os dados que aparecem aí. No final, em visualizar, você vai ter acesso a todos os registros ou apenas ao seu. No caso aí, a gente clicou só o do professor. Então, por exemplo, no dia 7, ele lançou a frequência, mas não registrou aí as habilidades, os registros de aula dele, tanto que aparece em amarelo. Se ele tivesse lançado, ele teria em verde, tá? Como aparece aí no dia 7 do 3. Então, ele lançou a frequência e lançou registros de aula. Tanto o professor como o coordenador também têm acesso a esses registros, tá? Então, caso o professor tenha feito lá no aplicativo e queira verificar se foi sincronizado, é legal voltar aí na plataforma e ver se já está sincronizado junto com a plataforma, tá? Pode falar, Ranieri. E lembrando que o coordenador, além de ter acesso ao registro, o coordenador ele também tem acesso ao diário de classe do professor, tá? Então o coordenador ele consegue entrar no diário de classe do professor, ele consegue visualizar as habilidades trabalhadas, ele consegue visualizar os recursos utilizados naquele dia, ele consegue visualizar lá o resumo da aula do que o professor trabalhou. Então é aquele velho processo lá que se faziam no final do bimestre, né? Ó, deixa seu diário em cima da minha mesa que eu vou fazer aí o checklist e ver como é que tá. Então eu não preciso esperar o final do bimestre para fazer esse trabalho. Então, o coordenador ele pode ter acesso aí a esse diário, pode ter acesso aos recursos, pode ter acesso ao resumo de aula, pode ter acesso às ocorrências que o professor abriu naquele momento, tá? Então, o coordenador ele tem todo esse acesso e a tecnologia ele nos proporciona o quê? O acesso rápido a isso. Eu não preciso ir pedir o diário do professor. Não preciso pedir, ó, professor, dá o seu diário aqui. Não, eu consigo acessar pelo nome do professor. Entendeu? Eu, com a minha senha de PCNP aqui, eu consigo acessar os diários das escolas, dos professores, dá para fazer todo um acompanhamento. Entendeu? Então, não deixe para a última hora aí, que sabemos que são vários professores aí, e é interessante que se tenha esse acompanhamento, tá? Dai? Então, um dos últimos campos é o registro de avaliação das avaliações. Ele permite realizar o cadastro das avaliações para facilitar a vida do professor na hora do fechamento, tá? Então, você vai lançar as notas e no final ainda vai ter o cálculo dessas notas lançadas durante o bimestre. Então, voltando lá no menu, diário de classe, avaliações e lançamento das avaliações. Aí vai abrir outra telinha, vai registrar na sala que o professor quer e vai cadastrar a sua atividade que vai ser colocada como um instrumento de avaliação. Clicando lá em cadastrar, vai aparecer a turma, a disciplina, o bimestre e o tipo de avaliação, tá? Então, aí vai aparecer se vai ser trabalho, prova, avaliação e tudo mais. E você pode criar um nome para essa avaliação. Então, se é a primeira avaliação do bimestre, então você coloca lá, avaliação bimestral. E se ele vale nota? Recomendo que vá, né? Porque fica mais fácil na hora de calcular no final a média do aluno. E o dia que aquela avaliação for dada? Só colocando aqui quando você já falou da questão do Vale Nota, né? Que eu estava entrando na sede aqui no perfil do Proatec para ver um processo Proatec, ele não tem acesso ao diário, né? Sempre fecha. Então o Proatec ele só vai orientar mesmo aí na questão do preenchimento, né? E muitos dos Proatecs que a gente tem aí de 20 horas, eles também têm aula, né? Então eles sabem como é que funciona essa questão aí, então é interessante que até façam para que possam instruir os outros professores. Com relação ao Vale Nota e o tipo de avaliação, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: o professor ele tem que tomar cuidado no seguinte, quando eu coloco a data da avaliação, certo? Então depois a gente vai até comentar, e já teve uma formação ano passado sobre o aplicativo Minha Escola, para os alunos, e o acesso também, que é interessante também aí que quem teve essa formação passe já para o aluno logo cedo, né? Essa formação também, então é uma sugestão legal aí para o Proatec, né, que se tem esse contato aí com o aluno, já fale sobre o aplicativo Minha Escola, porque a partir do momento que o professor coloca a data da avaliação, certo? Já aparece para o aluno no aplicativo Minha Escola que aquele dia o professor vai dar prova.
vai dar trabalho, ou vai dar alguma coisa, ou então já aparece no calendário do aluno, lá no aplicativo Minha Escola, né? Já vai aparecer lá a data que o professor vai aplicar essa avaliação ou esse trabalho. E o professor, ele só consegue dar nota para o aluno naquela data ou depois. Se ele tentar entrar antes para dar nota, ele vai falar que é falha, que é erro, que é tudo, mas não. O professor, ele só vai poder dar a nota para o aluno depois daquela data. Tá? Então, tomar cuidado aí, muitas vezes já aconteceu de professor, olha, tá dando problema na sede, eu não consigo lançar a nota. E aí, entrando lá na sede, dando uma olhada, fala, poxa, professor, mas a sua avaliação é só depois de amanhã. Então, como é que você já quer dar nota agora? Entendeu? Então, acontece vários casos do tipo, tá? Então, se atentarem aí à questão da data, e o interessante é essa comunicação, essa sincronia, né, entre a sede e o aplicativo Minha Escola para o aluno aí, que a gente não vai falar muito sobre hoje, porque senão vai confundir a cabecinha de vocês, tá? Então, quando ele selecionar a data, novamente vai abrir aquele calendário, ele vai escolher o dia que ele vai aplicar, ou se já foi aplicado, ele vai colocar ali, depois clicar em salvar. Mas caso o professor tenha que lançar depois, ele pode voltar de novo naquele mesmo esquema lá de lançamento e tudo mais, vai abrir de novo a sala e ele vai clicar em editar. Quando ele clicar em editar, vai abrir o campo, segue aí, de lançar as notas. No caso, eu criei aí a avaliação bimestral e ele vai colocar a nota daquele aluno naquele momento daquela avaliação, tá? Então, se ele quiser novamente editar, ele pode fazer todo esse processo, apagar a avaliação que foi dada ou criar outras. Vai salvar ou excluir a avaliação, não deu para fazer naquele dia, vai editar ou excluir. No caso, salvar, ele vai gravar as suas notas e a avaliação daquele momento. Fechou, o bimestre acabou, eu quero fechar as médias, o que facilita muito a vida do professor. Vai voltar todo naquele esquema, lançamento de avaliação e editar. Lá em cima eu tenho lá, calcular as médias. Tá? Então, eu tenho que ter mais de uma avaliação para criar essa média, senão não vai criar essa conta, tá? Então, quando você clicar em calcular média, vai ter 3 opções de como calcular essa média do aluno. Temos a opção aritmética, ponderada e a soma. Aí eu escolhi a aritmética, ele vai já automaticamente fazer a nota bimestral dele, lembrando que vai aparecer nota quebrada, mas o sistema não aceita essa nota quebrada, então você vai ter que depois alterar essas notas. Então vai arredondar aí, ou para 9, ou para 8, aí fica a seu critério, tá? Também temos a possibilidade aí de consultar os registros de avaliação, tá? Então é o mesmo esquema, diário de classe, avaliação e a consulta das avaliações dadas aí pelo professor. Só lembrando aqui, né, nessa parte que a Dai falou aí perfeitamente sobre todo esse processo, essa questão das avaliações, né? Então, como eu falei, eu vou sempre bater na tecla e vou sempre trabalhar aí. Quando eu preenchia lá, vou voltar sempre no diário de papel. Quando eu preenchi o diário de papel, tinha um campo lá onde eu jogava os meus instrumentos de avaliação e jogava a nota para o aluno. Este campo que a Dai comentou aí sobre a avaliação é esse processo. Então, quantos instrumentos de avaliação eu professor, passei para o meu aluno? Quais foram os critérios de avaliação? Eu passei uma avaliação, um trabalho, vou dar nota, e aí a nota é do professor, né? Os instrumentos que ele utiliza e os critérios de avaliação dele. Porém, é interessante que se tenha o registro disso daqui. Porque muitas vezes se tiver o questionamento, poxa, mas por que que a minha nota foi 5 se eu entreguei tudo? E muitas vezes esse questionamento vai para o coordenador, né? Que o responsável e quem atende muitas vezes lá, o pai, que nem a gente estava até aqui na reunião, alguém precisou sair para atender a mãe, é o coordenador que está nessa linha de frente. Então, assim, é interessante que ele tenha todos esses dados para que ele possa falar, não, peraí, mas ó, deixou de entregar um trabalho aqui, a nota do professor. Então, ó, ele tirou uma nota vermelha na avaliação bimestral, entendeu?
ele não fez isso, não fez aquilo. Então, eu tenho todos os instrumentos de avaliação do professor em mãos. Então, a ferramenta do diário para o coordenador é uma ferramenta aí muito importante, se tiver atualizada, se tiver aí com todos os passos, todos os processos realizados, facilita muito aí a vida do coordenador, né? Até na questão de atendimento e tudo. Então a gente vai falar aí sobre o aplicativo da sede. Ele está disponível na Play Store. Tá? O diário de classe é o Secretaria Escolar Digital e eu também tenho o diário de classe disponível. Tá bom? Então, baixando aí o aplicativo do Secretaria Escolar Digital, uma das primeiras informações interessantes que vocês vão pegar aí é a internet é patrocinada, tá? Então, mesmo que o professor não tenha acesso ao Wi-Fi, mesmo que o professor não tenha acesso a dados aí naquele momento, né? Essa internet ela é patrocinada. Então, eu posso baixar o aplicativo, fora o diário de classe, tem um aplicativo da sede, que aí ele faz esse mesmo processo. E aí, como é patrocinado e eu estou direto no site da sede, que ele vai fazer esse espelhamento pro site, quando eu faço o registro, automaticamente ele já salva, tá? Então, é diferente do diário de classe. O diário de classe eu preciso sincronizar, tá? E eu tenho que estar conectado no Wi-Fi. O aplicativo da Secretaria Escolar Digital, eu não preciso sincronizar, porque é como se eu já estivesse fazendo direto no site. E como os dados são patrocinados, eu faço direto no site. Qual a diferença, Ranieri, de eu fazer no Secretaria Escolar Digital e no aplicativo Minha Escola? Fora a sincronização, né? Disso daí a diferença é que é o seguinte, o aplicativo o Diário de Classe, ele te dá algumas funcionalidades que nem eu vi alguns professores comentando aqui. Quando eu entro no Diário de Classe pelo aplicativo, quando eu vou lá em registro de aula, ele já joga a primeira tela dele é a chamada. Então ele já faz essa sequência. Então primeiro eu tenho que fazer a chamada, depois que eu fiz a chamada eu vou colocar lá as habilidades, o conteúdo da aula. Então o aplicativo Diário de Classe ele faz essa sequência. Eu não preciso tá entrando aba por aba, que nem na sede. Ele vai automaticamente, ele vai girando isso daí. Então, por exemplo, se eu colocar em registro de aula, ele me dá o chamada primeiro. Tá? Então ele vai passando aba por aba, eu não preciso selecionar, então ele vai nessa sequência. A sede não, eu preciso ir lá em registrar a frequência, depois que eu registrar a frequência, eu tenho que voltar, registrar a aula, entendeu? Então tem essa pequena diferença entre um e outro aí, tá? Então vamos dar andamento aí. Então o aplicativo está na Play Store, tá? Então eu tenho a sede e tenho o diário de classe. Aí ele vai mostrar aqui a telinha. Então eu consigo baixar, tá? A internet é patrocinada, ou seja, o professor não gasta seu pacote de dados. O login é o mesmo da sede, o processo de entrar é o mesmo, tá? RG, SP, ou MG, ou da onde for o seu RG aí, e a senha de acesso à sede. E aí essa é a carinha do aplicativo. Então já é login verde lá, ele já dá logo a primeira coisa, é o sincronizar. Então o professor entra, já sincroniza. E funciona das duas formas. Se você fez na sede e você coloca sincronizar, ele joga para o aplicativo. Então eu consigo acompanhar pelo aplicativo. Se eu fiz no aplicativo e jogo sincronizar, ele já joga para a sede. Então, aonde eu faço, ele já faz essa ligação. Tá? Então ele joga para a sede, se eu digitar no aplicativo, e joga para o aplicativo se eu digitar na sede. Então não tem como ter uma coisa na sede, um registro na sede e um registro no aplicativo. Isso não tem como, não acontece. Porque tudo que eu faço em um, ele conversa com o outro. Tá? Então, tomar cuidado com isso daí. Então não tem. Então eu tenho lá o diário, eu tenho as minhas turmas, tá? Então aqui o legal, ele já dá todas as turmas aí. Eu tenho o lançamento em cima e tenho a consulta das turmas, então eu posso fazer aqui os lançamentos. Deixa eu só voltar. Aqui é o registro de frequência dos alunos, tá? Eu tenho as datas aqui da aula, os horários que o professor vai ministrar a aula,
e aqui eu tenho os meus alunos. Então ele vai selecionar lá todos os alunos. E assim, lá no final, quando você clica em salvar, o interessante é que o aplicativo ele te dá a quantidade de alunos faltantes na sala. Então ele te dá lá, você, professor, você lançou 10 faltas. Então, tipo, você confirma que faltaram 10 alunos na sua turma, ou no caso 20, se for uma dobradinha, né, que ele vai contar as duas. Então, é interessante que o professor, quando faça isso, preste atenção, porque ele dá lá, ó, você lançou 10 faltas, você tem 45 alunos presentes, você tem 40 alunos presentes. Ele dá esse resumo lá no final. Então, do aplicativo é interessante isso também. Que aí o professor já pode, opa, tem mais alunos na minha sala do que eu lancei falta. Então alguém não respondeu, ou tem alguém a mais na minha turma, né? Opa, peraí. Ou às vezes entrou alguém que ainda não está no registro lá do professor. Então é interessante porque aí o professor consegue acompanhar e ele consegue acompanhar aí a quantidade de alunos na sua turma, né? Quer completar alguma coisa, Dai? Não? Então, registro de aula. Tá? Então ele joga primeiro lá para o registro de presença, da frequência, e aí ele já joga para o registro de aula, mesmo processo. Oi? Automaticamente. Então ele já joga o seguinte: a turma que você vai lançar, né? Aí a aula, o calendário novamente lá que você vai lançar naquele dia, o horário de aula novamente. Então, tomar cuidado com isso daí. Quando ele já joga automaticamente, eu não preciso fazer esses passos de novo, tá? Então, assim, por exemplo, eu vou lançar registro de aula. Coloquei lá as aulas, coloquei o horário, ele joga para as faltas. Das faltas, ele já joga para o registro de aula. Então, eu não preciso fazer esses passos novamente, tá? E aí ele me dá os recursos que eu utilizei, descreva brevemente aí a aula, então esse campo é interessante para o coordenador aí, então é interessante que ele faz o acompanhamento da aula do professor, né? E aí o observação, muitas vezes, como a Dai falou, esse observação, eu gosto de colocar, ocorreu alguma coisa durante a aula, ou por exemplo, eu utilizei uma habilidade que não está lá no meus campos para selecionar. Uma coisa que o pessoal ainda não comentou, mas que está ocorrendo é que é o seguinte: quando eu entro na terceira série do médio, não sei se vocês já observaram, o professor que entra na terceira série do médio para lançar a habilidade, não aparece a lista. Não tem a lista das habilidades do currículo paulista. Ah, Ranieri, então o que eu faço? O professor, ele fez um planejamento. O professor, ele te deu as habilidades que ele vai trabalhar no bimestre. Então, professor, coloque a habilidade que você trabalhou lá no observação. Então, eu trabalhei a habilidade tal, de tal, tal, ou coloca lá no descreva brevemente a sua aula. Então, é interessante que o professor coloque a habilidade que ele trabalhou. Informe para o aluno essa habilidade e deixe claro para o coordenador aí que ele trabalhou essa habilidade. Por quê? O coordenador vai precisar fazer uma observação de sala de aula, ele já sabe em que habilidade o professor está trabalhando. Eu não vou precisar perguntar, eu não vou precisar estar no. Você está trabalhando o quê? Então, o diário de classe ele vai te dar essa opção, ele vai te dar essa informação, tá? Então, é isso daí. Então, o diário de classe são essas informações. Então, assim, espero que, por mais que não seja algo novo para muita gente, né? Por mais que não seja algo novo para muita gente, que tenha aí tido algumas sugestões que fala, poxa, legal, é interessante visualizar isso. Nossa, legal, gostei disso. Porque o intuito aqui do núcleo pedagógico, o intuito de trabalhar com todos vocês é exatamente isso. São algumas experiências, são algumas sugestões que possam ajudar.